Olá gatas, tudo bom com vocês, meus amores? A dica de hoje é super importante e é uma dica que eu não vivo sem, que é exatamente a correção das minhas sobrancelhas. Eu já tenho 2 vídeos, se eu não me engano, aqui no canal mostrando como eu preparo as minhas sobrancelhas, como eu corrijo as minhas sobrancelhas, mas como eu mudei a forma da correção da minha sobrancelha, eu achei justo vir aqui mostrar pra vocês todos os detalhes. Então, se você gostar desse vídeo, não esquece do meu joinha, de se inscrever no canal, me seguir no Facebook e no Instagram pra gente ficar mais pertinho. E não esquece também de ativar o sininho pra você receber um recado todas as vezes que eu postar vídeos por aqui. Eu vou começar falando algumas coisinhas pra vocês, vou deixar aqui na tela o minuto certinho que eu começo a aplicação, que eu começo a fazer a correção das minhas sobrancelhas, mas eu tenho algumas dicas pra passar pra vocês antes de começar. As outras vezes que eu fazia a correção da minha sobrancelha, eu fazia com sombrinha mesmo, sombra em pó, desses kitzinhos assim de sobrancelha. Eu gosto sim, mas eu acho que me dá mais trabalho do que a pastinha. E quando a NYX veio aqui pro Rio de Janeiro, eu quis muito experimentar a pastinha de sobrancelha deles, que é essa Tame and Frame, e a minha cor é a cor Expresso. É um tom de marrom bem acinzentado, assim, bem frio. Antes eu usava a cor Brunette quando eu tava com o cabelo mais claro, e agora que eu pintei o cabelo de preto, eu tô usando essa aqui. A sobrancelha é totalmente preta, eu acho que não vai combinar muito comigo. Essa cor aqui é uma antes da cor preta. E por que que agora eu quis usar a pastinha? Eu sempre quis usar a pastinha, na verdade, mas a gente tem muita dificuldade em comprar aqui no Brasil. Quando a NYX veio, eu aproveitei a chance pra testar e eu amei. Eu praticamente não tenho pelinhos na minha sobrancelha. Minha sobrancelha é muito, muito fininha e tem muito pouquinho cabelo. E eu gosto de uma sobrancelha mais assim, mais grossinha, porque eu acho que dá um diferencial total no resultado final da maquiagem. Eu não consigo fazer uma maquiagem sem corrigir a minha sobrancelha. Eu acho que é uma das coisas mais importantes pra mim na maquiagem é a correção da sobrancelha, porque eu acho que dá um outro ar. Eu acho que fica totalmente diferente. Mas eu tenho algumas dicas pra vocês. Primeira dica e um erro super comum que acontece, que eu já cometi, inclusive se vocês forem olhar os meus vídeos antigos, é o que vocês mais vão ver, que é o quê? Você usar um tom de marrom com fundo bem quente. Quando você vai aplicar na sobrancelha, ele fica laranja. Vocês vão ver muitos vídeos meus aí, eu com a sobrancelha laranja, gatas. Esses tons de marrom só servem pra quem tem o cabelo ruivo mesmo. Quem pinta o cabelo de ruivo ou quem é ruiva natural, aí sim é indicado esse tipo de marrom com fundo mais quente. Agora, fora isso, todas as outras tonalidades de pele é sempre importante você usar um tom de marrom frio, com fundo frio. O que seria isso? Um marrom com fundo meio cinza, porque aí fica mais próximo à tonalidade do cabelo. Até mesmo quando você é loira, claro que você não vai usar uma tonalidade dessa, bem escura, mas você escolha um tom de marrom com fundo acinzentado, com fundo frio, porque aí valoriza muito mais, porque fica mais próximo do tom do seu cabelo, da raiz do seu cabelo. Eu sei que esse aqui não tá o ideal assim pra mim, é porque eu ainda não tô acostumada com cabelo preto, então eu sei que eu tenho que usar um pouquinho mais escuro, mas eu tô gostando dessa cor aqui, eu tô gostando. Por enquanto é essa que eu vou continuar usando. Então fica essa dica, por favor, não cometa o mesmo erro que eu. Outra dica importante que eu esqueci de falar ali no passo a passo é que depois que você corrige a sobrancelha com o corretivo, que vocês vão entender daqui a pouquinho, sempre, sempre, sempre sele o corretivo de vocês com uma sombrinha iluminadora. Eu gosto muito de usar iluminadores mesmo. Esse aqui é o da Tracta, é a cor ultra claro, tá? Ele é esse tomzinho de branco aqui, mas ele fica douradinho. Eu gosto muito de usar ele pra selar aqui abaixo da minha sobrancelha e até mesmo pra dar um up a mais. Fica mais aparente, a sobrancelha fica mais arqueada depois que você dá uma iluminada. Mas não precisa ser só iluminador, pode ser qualquer sombrinha bem clarinha, cintilante ou opaca, de acordo com a sua preferência. Eu prefiro usar sombrinhas cintilantes abaixo da minha sobrancelha, porque eu acho que chama mais atenção, tá bom? Outra coisa super importante, eu gosto da minha sobrancelha assim, bem marcada. Todos os vídeos de sobrancelha que eu faço, muita gente vem falar, vem reclamar, fala que tá muito forte, que não tá natural. Esse é o jeito que eu gosto e que eu preciso, porque como eu falei pra vocês, eu não tenho pelos nas minhas sobrancelhas, então eu tenho que desenhar praticamente uma sobrancelha pra mim. É o jeito que eu gosto, que eu uso. Eu espero que vocês entendam e que vocês gostem, tá bom? Então essas são as minhas dicas, eu espero que vocês gostem desse vídeo e não esqueça de deixar aqui nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam da minha correção de sobrancelhas, tá bom, gatas? Então fica agora aí com o passo
passo a passo. Eu já fiz um lado para vocês verem a diferença e eu vou mostrar para vocês os produtos que eu uso. 3 pincéis para fazer a correção da minha sobrancelha. Eu uso um pincel chanfradinho. Esse aqui é o PPF 22 do kit Pausa para Feministas para Maria Margarida. Ele é um pincel pequenininho com as cerdas bem chanfradinhas. Eu uso ele para aplicar a pastinha de sobrancelha. O próximo pincel é esse aqui da Macrilan. Esse é o W136. É um pincel escovinha comum, só para pentear os pelinhos da sobrancelha. E por último, eu uso esse pincel aqui, que é o pincel Língua de Gato de cerdas sintéticas. É um pincel que vem na paleta Naked da Urban Decay, mas você pode usar qualquer pincel que seja nesse formato Língua de Gato, tá bom? Uso também o corretivo que eu mais amo para fazer a correção da minha sobrancelha, é esse aqui da Tracta. Não tem outro assim que eu goste mais do que esse, que é o corretivo Efeito Mate da Tracta, porque eu acho que fica perfeita a correção da minha sobrancelha com esse corretivo. E para fazer a parte de cima da sobrancelha, eu sempre uso a base que eu tô usando no meu rosto. Hoje eu tô usando a da Ruby Rose, a L2. E é claro que eu uso a pastinha de sobrancelha, que é a grande estrela dessa preparação de sobrancelha, né, dessa correção de sobrancelha, que é essa pastinha de sobrancelha da NYX. A minha cor é a cor Expresso. Então, são esses produtos que eu uso. Primeira coisa que eu vou fazer, olha como ela é bem fininha e é bem diferente, olha como ela fica e como ela é. Me sinto nua se eu não fizer a correção da minha sobrancelha. Eu não consigo fazer uma maquiagem sem fazer a correção da minha sobrancelha, porque olha a diferença, gatas, é muita diferença. Então eu já começo penteando um pouco de pelo que eu tenho na minha sobrancelha e eu já vou partir para esse pincelzinho aqui chanfradinho e a pastinha de sobrancelha. Eu aplico de um lado do outro. Aplico bastante produto de um lado do outro. Penteio as cerdas aqui no dorso da minha mão. E como eu faço para uma sobrancelha ficar perfeita igual a outra? Eu faço uma medida com o próprio pincel, vou explicar para vocês. Eu posiciono o pincel aqui bem do lado da bolinha do meu nariz e faço uma marquinha aqui no início. Como o pincel já tá sujinho de produto, ele vai fazer essa marquinha automaticamente. É uma marquinha bem pequenininha, tá? Só pra você tomar como base. A segunda marcação, que é o ponto alto da nossa sobrancelha. Então você vai posicionar o pincel aqui na bolinha do nariz e vai virar na forma diagonal. E aí você vai fazer mais um pontinho. Ele tá quase imperceptível aqui, eu vou fazer mais fortinho pra vocês verem. E depois, da mesma forma, o final da sobrancelha. Você vai posicionar o pincel aqui e até o finalzinho da sobrancelha você vai marcar também. Na verdade, a gente vai ligar um ponto ao outro, então fica muito mais fácil na hora da correção. Mas aí eu vou pegar mais um pouquinho de produto, não pode economizar. Então, como eu faço? Eu começo a aplicar o produto na parte inferior da minha sobrancelha e eu coloco o produto bem rente à minha sobrancelha mesmo, bem dentro dos pelinhos, tá? Eu não coloco abaixo, não. Eu coloco bem em cima dos pelinhos mesmo. Eu não começo aplicando aqui do início, porque como tem muito produto, aqui vai ficar bem marcadão. E o início da sobrancelha, ele é bem mais clarinho. Então eu começo a aplicar um dedinho depois do início da minha sobrancelha, que aí não tem problema, e aí eu vou aplicando até o final. Olha como eu aplico em cima do pelinho. Viram? E agora a mesma coisa na parte de cima. Eu vou ligar um pontinho ao outro. Da mesma forma, um dedinho longe do início da sobrancelha. Eu vou subir com uma reta, porque eu não tenho pelinhos aqui em cima. Se vocês tiverem, melhor ainda, porque você toma como base os pelinhos da sua sobrancelha. Mas como eu não tenho pelinhos aqui em cima e eu gosto de uma sobrancelha mais grossinha, mais marcada, eu faço aqui contornando os pelos da minha sobrancelha. A pastinha vai bem na minha pele mesmo. Então eu vou ligar até o ponto alto, ó, uma linha reta. Tá vendo? E agora eu vou descer, mas aqui em cima, ao invés de eu fazer um triângulo, que normalmente a gente faria assim, eu vou fazer de forma arredondadinha aqui. Mas isso depois a gente pode fazer também com o corretivo. Se errar agora, não tem problema. A parte mais importante, quando a gente contorna realmente com o corretivo e a base, que aí a gente faz o desenho certinho da sobrancelha. Mas se você puder fazer de forma arredondadinha aqui, para adiantar o serviço, você já pode fazer. E aí fica desse jeito, ó. Como já tem um pouquinho produto aqui no pincel, eu já vou fazer o iniciozinho da sobrancelha. Então, da mesma forma, embaixo e em cima. Aqui eu vou fazer bem rente aos pelinhos. E olha como fica bem mais clarinho, tá vendo?
Não fica tão escuro quanto o resto da sobrancelha. Mas só que aqui em cima a gente vai fazer diferente. Eu não vou contornar da mesma forma que eu fiz aqui. No início da sobrancelha eu vou fazer bem rente aos pelinhos, pra poder seguir esse desenho, tá vendo? Pra não ficar muito grossa aqui no início. Então eu coloco bem rente aos meus pelinhos. E aí aqui ele já vai contornando. Agora é só preencher esse espacinho, pega mais produto, preenche esse espacinho em branco aqui no meu caso, né, que eu não tenho pelo, então eu tenho que inventar. E aí eu vou fazendo assim, ó, com tracinhos na mesma direção. Eu não posso ficar esfregando o pincel, você vai fazendo leves tracinhos na mesma direção. Você primeiro coloca onde não tem pelo, que aí vai ficar mais escuro, mais intenso. E aí com o restinho do pincel, do produto que ficou no pincel, você vai e aplica na parte onde tem pelinho, só para não ficar aquele fundo branco, bem esfumadinho. E agora, com menos produto ainda que ficou no pincel, a gente vai aplicar aqui no início de forma bem levinha e esfumada, na mesma direção que os pelinhos estão. E aí agora a gente volta com o pincelzinho escova e levemente, principalmente aqui no início, para dar mais uma esfumadinha, para ficar mais clarinho aqui no início, para imitar o desenho natural da sobrancelha, a gente dá uma escovadinha a mais aqui e aqui a mesma coisa. Como eu não tenho pelinhos, eu não uso gel para sobrancelha não, mas se você tiver bastante, se você não tiver aquele gel próprio para sobrancelha, você pode usar também um fixador de cabelo, espirrar um pouquinho no pincel escova, ou até mesmo um pouquinho de gel de cabelo também, você pega bem pouquinho assim no dorso da mão e aí você vai penteando, que vai dar o mesmo efeito, vai ficar no lugar direitinho. Agora a parte mais importante pra mim é a hora que a gente vai contornar a sobrancelha com o corretivo, porque é aí que vai dar o desenho, que vai ficar bem perfeitinho. Vocês estão vendo que aqui ele não tá tão perfeito como aqui. E depois que eu faço a correção da sobrancelha, né, com o corretivo, obviamente, eu volto para retocar os detalhezinhos que eu tô vendo que tá mais falhado num lugar ou outro, eu dou o retoque final. Então eu vou pegar um pouquinho de corretivo. Esse corretivo é maravilhoso para fazer correção de sobrancelha, é o que eu mais uso. Eu boto aqui um pouquinho só no dorso da minha mão, aplico dos dois lados do pincel e tiro o excesso. É importante tirar o excesso. E da mesma forma que a gente aplicou a pastinha de sobrancelha, a gente vai aplicar o corretivo, ó. Só que agora a gente vai contornar bem abaixo dos pelinhos e tem que tomar muito cuidado para não subir o corretivo onde a gente já aplicou a pastinha. Então você vai com muita calma, não vou poder falar muito agora, a gente vai com bastante calma, dando leves tracinhos para contornar bem bonitinho. E aí, se você errar, o próprio corretivo limpa, tá vendo? É só você aplicar direitinho, que ele mesmo limpa a sombrinha que ficou. E agora com o restinho que ficou no pincel, eu vou vir aqui pro início da sobrancelha. Vocês estão vendo que eu tô fazendo ela bem arqueadinha. É o jeito que eu gosto de fazer. Então eu dou uma descidinha aqui, pra ela ficar bem assim, ó. Um arquinho mesmo. É porque eu tô com um pouquinho de base aqui na minha pálpebra, mas geralmente eu faço a sobrancelha antes de tudo. Então eu pego o corretivo e arrasto assim pra baixo e aproveito e coloco o corretivo em toda a minha pálpebra pra servir como primer, né? Como base pra sombra. E isso ajuda muito. Então eu sempre aplico corretivo em toda a minha pálpebra, aproveitando esse momento que eu tô fazendo a correção da sobrancelha, eu sempre espalho o corretivo por toda a pálpebra. Isso também faz toda a diferença na hora de você maquiar a área dos olhos. E aí eu dou batidinhas. Geralmente eu uso assim uma esponjinha queijinho e aí eu vou dando batidinhas pra ficar bem esfumadinho aqui abaixo. E agora com um pouquinho da base que eu usei no meu rosto, eu vou fazer a correção da parte de cima. E aí eu coloco um pouquinho aqui no dorso da minha mão e da mesma forma que eu fiz com o corretivo, eu vou fazer com a base, eu tiro o excesso. E aí eu vou contornando. Agora a gente tem que fazer com bastante calma, que é aqui que a gente pode fazer uma besteira. Então você vai contornando o desenho que você já fez. E o importante é que esse finalzinho aqui fique bem fininho, porque é isso que deixa a sobrancelha mais bonita, assim, no meu caso. Você vai desenhando com tracinhos bem levinhos até a pontinha ficar bem fininha. Mas isso é questão de gosto. Se você quiser deixar ela mais grossinha, fica a seu critério, porque eu gosto dela mais fininha assim. E da mesma forma eu vou contornando tudo aqui. Eu volto com a esponjinha queijinho e dou batidinhas em volta pra ficar bem corrigidinha. E aí se eu ver que tá faltando alguma coisa, se eu ver que tem um lado mais claro que o outro, eu volto agora com mais cuidado, só aonde eu tô vendo algum errinho. E pronto.
O desenho da sobrancelha tá bem direitinho. É desse jeito que eu gosto de uma sobrancelha bem marcada. Eu sei que muita gente prefere mais natural, mas como eu falei pra vocês, eu não tenho pelo na sobrancelha, então eu tenho que inventar uma sobrancelha e é desse jeito que eu faço. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostarem ou tiver qualquer dica pra me dar, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber, tá bom, meus amores? Um super beijo no coração de vocês e até amanhã. Tchau!